Olá, caros alunos. No último vídeo, nós falávamos sobre Immanuel Kant, que foi o responsável pelas bases do idealismo romântico ou dialético que ocorreu na filosofia, e de que maneira ele vai ser incorporado pela filosofia no século XIX. A segunda metade do século XIX foi um período de grandes transformações históricas, que tiveram grande impacto sobre a filosofia. Entre elas, nós poderíamos citar a industrialização e a urbanização. A Revolução Industrial, que teve seu auge nesse período, transformou drasticamente a sociedade, com a urbanização rápida, surgimento da classe trabalhadora e mudanças nas relações sociais e econômicas. Essas mudanças levaram os filósofos a refletir sobre questões relacionadas à alienação, à desigualdade social, o papel do Estado na proteção dos direitos dos trabalhadores, ou seja, eles tentando utilizar a filosofia a serviço do próprio ser humano. Outra transformação interessante é a teoria da evolução, com a publicação Origem das Espécies de Darwin, que vai revolucionar ali a compreensão da natureza e da vida. A ideia de evolução das espécies, por meio da seleção natural, vai desafiar as concepções tradicionais sobre a origem e a natureza da vida, levando a debates sobre o papel da ciência, da religião e da filosofia na compreensão do mundo natural e do mundo humano. Nós vimos também aí um vídeo sobre o Auguste Comte, que foi um positivista que enfatizava a importância do método científico e da observação empírica na compreensão do mundo. Essa abordagem influenciou muitos filósofos da época, levando a uma ênfase na empiria, ou seja, na experiência, e na rejeição das especulações metafísicas. Além disso, também, nós tivemos desenvolvimentos científicos, como as teorias de Isaac Newton e a descoberta da termodinâmica, que contribuíram para uma visão de mundo mecanicista e determinista, que influenciou a filosofia da ciência e a compreensão da natureza da realidade. Essas são apenas algumas das transformações históricas significativas que ocorreram na segunda metade do século XIX e que vão influenciar o surgimento do idealismo romântico dialético. Por quê? Porque esses acontecimentos eles vieram acompanhados de uma forte resistência àquilo que era tradicional na política, na economia, na cultura, na filosofia. E essa resistência vai assumir duas formas distintas, uma romântica e outra racionalista. A filosofia racionalista ela teve duas derivações principais, o idealismo e o realismo. Todas duas elas vieram de Kant. Cada uma dando ênfase ao respectivo aspecto da obra kantiana. Nós vimos no último vídeo, né? Por exemplo, o idealismo ele vai abraçar a crítica da razão pura. Agora, os realistas eles se baseiam na crítica da razão prática. Hoje, nós vamos falar sobre os primeiros grandes idealistas dialéticos, que foram Fichte, com o predomínio dos aspectos éticos da filosofia, e Schelling, com o predomínio da natureza. Na aula posterior, nós vamos falar um pouquinho sobre Hegel, que foi o representante de maior influência com o predomínio da ideia de absoluto. O contexto da Revolução Industrial impactou o pensamento de Fichte e Schelling, especialmente no que diz respeito às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, sobre as quais a gente acabou de falar. Embora ambos tenham escrito antes do auge da Revolução Industrial, suas ideias contribuíram para moldar a compreensão do indivíduo em relação à sociedade e à natureza, questões que se tornaram ainda mais relevantes com o advento da industrialização. Nós tivemos também movimentos culturais e artísticos. O romantismo foi um movimento cultural e intelectual que enfatizava a emoção, a individualidade e a conexão com a natureza, e influenciou tanto Fichte quanto Schelling. O romantismo era uma reação à racionalidade excessiva da época anterior, ou seja, aquele apego à razão. E o romantismo enfatizava a importância da intuição, da imaginação e da experiência subjetiva. O romantismo ele nasceu como uma reação, principalmente dos jovens, contra esse modelo racionalista, que era apregoado ali pelo iluminismo. Foi uma forma de conceber o homem não só como detentor da razão, mas também de sentimento, como propusera antes também o Rousseau. Esses temas eles vão encontrar eco nas obras de Fichte e Schelling, especialmente em relação à sua compreensão do eu e da natureza. Fichte ele é conhecido principalmente por sua doutrina do idealismo transcendental, que enfatiza a primazia do sujeito na constituição do mundo. Ele argumentou que a realidade é criada pela atividade do eu, que projeta e interpreta o mundo através da sua consciência. Essa abordagem
foi influenciada pelo pensamento de Kant, mas Fichte levou o idealismo a novos patamares. Segundo o idealismo de Fichte, o pensamento do indivíduo é o único instrumento hábil para explicar a realidade. O espírito humano, livre e absoluto, poderia ser considerado o ponto de partida de todo e qualquer conhecimento que a gente pretende alcançar, demonstrando assim que a atividade de reflexão do ser humano possuiria um caráter infinito ao explicar tudo o que existe ao seu redor. Desse modo, o processo de conhecimento de um objeto se daria na chamada forma dialética, a qual, de acordo com ele, caminharia sucessivamente pelas seguintes etapas: tese, antítese e síntese. A tese, primeiramente, seria o momento em que a consciência se contemplaria a si mesma, num processo de autoanálise, descobrindo as suas determinações fundamentais, ou seja, o seu eu absoluto. A antítese, a segunda etapa, seria esse eu absoluto entrando em confronto com pensamentos inconscientes, contrários às próprias estipulações, que formariam o não-eu. E a síntese? A síntese, no terceiro momento, seria a partir do surgimento do choque de ideias entre o eu absoluto e o não-eu. Aí se chegaria ali ao conhecimento do objeto, promovendo então a unificação entre a realidade humana, mundo sensível, e seu pensamento, mundo inteligível. Da síntese ali a gente vai reiniciar um novo processo do movimento do pensamento, tese, antítese, síntese. Fichte desenvolveu também uma moral, com tendência a um misticismo generalizado, centrada na figura de Deus e uma doutrina sobre Estado, definido como nacional e socialista, embora o Estado fosse fundado num contrato social livre, democrático, em que prevaleceria ali a vontade da coletividade. Mas apesar disso, Fichte ele vai dar ênfase à liberdade e à autodeterminação do eu, que ressoou com as mudanças sociais e políticas da época, incluindo os ideais revolucionários que surgiram na Europa durante a segunda metade do século XIX. Sua defesa da liberdade individual e da autonomia moral influenciou pensadores posteriores, como Nietzsche e Marx. E Shelley? Shelley, tal como em outros pensadores românticos, dava grande ênfase à natureza. Ele concebeu a natureza como uma totalidade viva e independente, que se basta e se explica a si mesma. Ela seria o espírito adormecido que emerge como consciência de si mesmo no homem. Ele desenvolveu uma abordagem mais metafísica e mística do idealismo, buscando reconciliar os opostos e integrar a natureza e o espírito em uma visão holística do mundo. Sua filosofia da natureza e da identidade absoluta influenciou profundamente o pensamento romântico e teve um impacto duradouro na filosofia do século XIX. A ideia de Shelley de uma identidade absoluta pode ser vista como uma resposta às transformações históricas e sociais da época, oferecendo uma visão integradora e holística do mundo em meio a uma época de mudança, fragmentação, de crise da razão mesmo, né? Para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre o pensamento de Fichte e Shelley, nós precisaríamos de muito mais tempo. Mas aqui é uma abordagem sintética, rápida, só para a gente se aproximar com esse conteúdo. É importante ressaltar também que para quem estuda Hegel ou idealismo romântico, é necessário sim estudar Fichte e Shelley, que são os precursores disso, né? Assim como Kant, mas Fichte e Shelley que vão ali incorporar Kant ao idealismo, né? Inclusive, o grande expoente do idealismo, que foi Hegel, ele vai incorporar a ideia de dialética de Fichte, como nós vamos ver no próximo vídeo.